começando justamente pelo plano diretor. O plano diretor, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, isso é uma obrigação constitucional, inclusive. Então, coloquei aí uma nota de 20, significando os 20 mil habitantes, e a população aí, um monte de pessoas e a Constituição. Também para regiões metropolitanas, ainda que não tenha 20 mil habitantes, é obrigatório o plano diretor. Também para cidades históricas, com qualquer número de habitantes, existe a obrigatoriedade constitucional de se ter um plano diretor. Coloquei a cidade de Ouro Preto, essa belíssima cidade histórica de Minas Gerais, para contextualizar. Também para imóvel subutilizado, está aí uma área urbana, um lote muito grande, prédios ao fundo, não é? Qual seja, imóvel enorme, com uma pequena casa, não edificado, prejudicando o desenvolvimento daquele município, um lote vago muito grande, e a prefeitura pode impor sanções, quais sejam. Essas sanções vão ser serem progressivas. Então, num primeiro momento, o poder público ele pode exigir o parcelamento ou a edificação compulsoriamente. A primeira escala. Na segunda, instituir IPTU progressivo no tempo, tá aí o reloginho, né, para falar no tempo, através de lei municipal para os imóveis subutilizados. Então, durante 5 anos, tá aí uma mão com 5 dedos, que representa, claro, o número 5, e os anos pelo Réveillon aí, com aqui os fogos e a champanhe, normalmente isso está muito vinculado às festividades de final de ano, só tem uma vez por ano. Então, mão de 5 dedos e Réveillon 5 anos. Então, pode majorar o município por 5 anos o IPTU, depois de exigir o parcelamento, chegando essa majoração a 15% de majoração realmente bem pesada. Porém, se essas medidas não forem suficientes para que o proprietário tome as providências que lhe são cabíveis de desenvolver o terreno, o poder público poderá desapropriar esse imóvel sancionatoriamente, pagar em títulos de dívida pública em até 10 anos em parcelas mensais e sucessivas. Então, isso aí, inclusive, está na Constituição Federal, que instituiu a desapropriação urbana do ponto de vista, vamos dizer, de regra geral, e o Estatuto complementou as disposições constitucionais que são trazidas pelo artigo 183 da nossa Carta Magna, que para terreno até 250 metros quadrados, aí coloquei um Opala 250, que é um carro antigo, mas muito famoso, né? Para contextualizar, o terreno usado para si ou sua família por 5 anos, com 250 metros quadrados, sem oposição, concedido para a mulher ou ao homem, esse título da uso campeão urbano, porém, pode ser uma única vez, corrigir esse errinho, e é obrigatória a participação do Ministério Público. Agora vamos falar as competências da União. Compete à União o regramento das políticas gerais de desenvolvimento urbano, né, na competência legislativa, também das normas de cooperação entre os entes federados, promover também, por iniciativa própria, em conjunto com os entes federados, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais. Um exemplo de um programa de sucesso é o Minha Casa Minha Vida, não é? Instituir diretrizes, está aí o volantinho, né? O volante dirige, não é? A diretriz, para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte e mobilidade urbana, incluindo as regras de acessibilidade, elaborar e executar os planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico, quer dizer, competência da União. Agora, já entrando nos instrumentos da política urbana, coloquei aí um violão para lembrar do instrumento. Então, um dos instrumentos principais, é claro, é o planejamento municipal, não é? Que ele contempla aí o plano plurianual, ou seja, o plano não é só para um ano, né? Tem que ter uma perspectiva planejada mais a longo prazo,
diretrizes orçamentárias, claro, do orçamento, gestão participativa da população no orçamento, influenciando nos projetos que serão desenvolvidos, planos, programas e projetos setoriais. No que toca aí a institutos tributários financeiros, são instrumentos da política urbana, o IPTU, a contribuição de melhoria, quando uma obra pública valoriza aquela região, tem uma taxa, não é? Pode ser cobrada, incentivos e benefícios fiscais e financeiros. Institutos jurídicos e políticos são a desapropriação, servidão administrativa, limitações administrativas, tombamento, instituição de unidade de conservação, instituição de zonas especiais, concessão de direito real de uso. Inclusive tem um videozinho no canal aí, na área do direito administrativo, bem bacana desses institutos aí de intervenção estatal na propriedade. Concessão de uso especial para fins de moradia, parcelamento compulsório, também outro instrumento político urbana bem importante, uso campeão especial de imóvel urbano, já falado, até 250 metros quadrados, com 5 anos de ocupação, direito de superfície, nós vamos falar disso na frente, direito de perempção, também outro instrumento, outorga onerosa de transferência do direito de construir, regularização fundiária, operações urbanas consorciadas, assistência técnica e jurídica. Todos são os instrumentos que nós vamos falar um pouquinho de cada um à frente. Referendo popular e plebiscito e demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, legitimação da posse, estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, e vem aí também, independente do EIA, o estudo prévio de impacto de vizinhança. Então vamos em frente. Diretriz da política urbana é garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra, ao saneamento, infraestrutura urbana, transporte, trabalho, lazer, para presente e futuras gerações, já importando esse termo da Constituição Federal, oferta de equipamentos urbanos e comunitários. O que significa isso? São os relacionados à energia, transporte, saúde, educação, segurança, assistência social, são os direitos coletivos, né? Entendidos como de segunda geração, direitos fundamentais, já fazendo o link com o direito constitucional. Controle do uso do solo, está aí o volantinho das diretrizes, para poder associar a imagem, não é? No que consiste? A proximidade de usos incompatíveis, ou seja, não pode ter um condomínio de logística do lado de um condomínio de prédios, do lado do centro comercial, do lado de um conjunto habitacional, quer dizer, tem que ter uma organização até para poder desenvolver a cidade de forma sustentável, a instalação de empreendimentos que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão de infraestrutura, quer dizer, claro, o sistema viário tem que comportar o empreendimento, também a legislação do controle do solo, as diretrizes da política urbana, elas não convalidam a retenção especulativa de imóvel urbano, tanto é que tem a desapropriação compulsória, que nós vamos falar dela um pouquinho à frente, a deteriorização das áreas urbanas, também a poluição, a degradação ambiental, é outro aspecto que as diretrizes da política urbana trabalham no sentido de evitar e até eliminar, não é? A exposição da população a riscos de desastres. Claro, perseguindo um desenvolvimento sustentável, como diretriz da política urbana, padrões construtivos com tecnologias renováveis, preservando o meio ambiente, tratamento prioritário às obras e edificações de infraestrutura, telecomunicações, abastecimento de água e saneamento, justamente para que o crescimento do município esteja baseado nos mínimos recursos de infraestrutura necessários a uma urbanidade minimamente razoável. O parcelamento de edificação e utilização compulsórios. Nesse ponto é muito importante, porque a lei municipal especifica para a área incluída, tem que estar no plano diretor, o parcelamento e edificação. Ou utilização compulsória do solo urbano subutilizado, não utilizado, aquela área que está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, que é considerado, para efeito legal, o subaproveitamento, aquela área cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor. Então, na sequência dessa deliberação pública, o proprietário será notificado pelo Poder Executivo para cumprir aquela obrigação que já está inserida previamente no plano diretor, devendo a notificação ser averbada no cartório de imóveis. Está aí o carimbo do cartório e a notificação é essa canetinha aqui para a gente poder gravar. Os prazos de parcelamento compulsório não poderão ser inferiores
um ano a partir da notificação, para que o projeto daquele empreendimento seja protocolizado no órgão municipal competente. Então está aí o Réveillon de novo, 1 ano, e 2 anos a partir da aprovação do projeto para que se inicie as obras do empreendimento, justamente para não ficar aquele projeto lá sem execução. Então, até isso o legislador ficou atento, não é? A desapropriação com pagamento em títulos refletirá o valor base do IPTU, não é? Descontado o montante incorporado em função de obras realizadas pelo poder público na área. Ou seja, já tem muito a ver com o direito tributário aí, no tocante às contribuições de melhoria, ou seja, aquele valor que foi incorporado, advindo do próprio empreendimento público no local, não se incorporará à indenização que será paga ao antigo proprietário, também não contemplando expectativas de ganhos, lucros cessantes e juros compensatórios. No tocante à legislação do plano diretor, será o instrumento de planejamento municipal, deverá ser revista a cada 10 anos, então aí 5, 10 dedos, 10 anos. O processo de elaboração do plano diretor, ele será depois fiscalizado pelos demais poderes, não é? Serão promovidas audiências públicas, a população tem que participar ativamente, acesso de qualquer interessado. Ele é obrigatório para cidades como ditas, com mais de 20 mil habitantes, obrigatório também para as regiões, como dito, metropolitanas, onde o poder público pretenda utilizar os instrumentos previstos no artigo da Constituição, qual seja, está aí o artigo da Constituição 182, parágrafo 4º, não é? Exigir a faculdade do poder público, do proprietário do imóvel subutilizado, o seu aproveitamento, quer dizer, a lei do Estatuto das Cidades veio apenas complementar a disposição constitucional, também deverá prever no plano diretor áreas de interesse turístico, os impactos ambientais, ou seja, não ocupação de áreas, não é? De riscos, de deslizamento. Tá aí uma foto de um deslizamento para poder contextualizar. E também, no caso de cidades, essa é um dispositivo peculiar, com mais de 500 mil habitantes, deve ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, qual seja, integrar o metrô com ônibus, com Velox, lá no Rio tem agora lá aquele bondezinho, não é? Então é apenas para cidades com população maior de 500 mil habitantes, coloquei uma nota de 500 euros, e o MOVE. O MOVE é um sistema aqui em Belo Horizonte que integra também ônibus com esse ônibus grandão, enfim, metrô. Lá no Rio tem integração do metrô com ônibus, então é nesse sentido, para apenas aqueles municípios nos quais existam mais de 500 mil habitantes. O plano diretor também delimitará as áreas, não é? Com os coeficientes específicos, parcelamento e demais tratativas de acompanhamento e controle, até as normativas para ampliar o perímetro urbano, a outorga onerosa, que nós vamos ver à frente também, para aumento do coeficiente de construção. Se já tiver no plano diretor, não precisa de lei específica para regulamentar, né? Se estiver devidamente claro. E vamos lá, do direito de superfície. O que é o direito de superfície? É outro regramento importantíssimo do Estatuto das Cidades, ou seja, o proprietário urbano poderá conceder a outrem o direito de superfície do seu terreno, por tendo determinado, está aí o reloginho, ou indeterminado, está aí o infinito, mediante escritura registrada no cartório de registro de imóveis, o direito de superfície, no RGI correspondente. E no que consiste o direito de superfície? É exatamente o direito de utilizar não só aquela propriedade, não é, mas também o solo, o subsolo, o espaço aéreo relativo àquele terreno que está registrado em nome de um proprietário, logicamente no RGI, que em contrato, atendida, claro, a legislação, vai poder ceder essa concessão, que pode ser gratuita ou onerosa, a concessão do direito de superfície pelo proprietário, sendo transferidos a terceiros, estão aí terceiro 3 vezes, de acordo com o respectivo contrato. Por morte do superficiário, ou seja, aquele que obteve o direito, transmitirá seus herdeiros, estão aí as 2 criancinhas, que são as herdeiras, em hipótese, e em caso de alienação do terreno ou do direito de superfície, o superficiário e o proprietário terão direito de preferência, bem analógico
em igualdade de condições à oferta de terceiros, e a lei lá de locações de imóveis também tem um dispositivo análogo. Extingue-se o direito de superfície pelo advento do termo, ou seja, quando for prazo determinado, se vale por tanto tempo, acabou aquele tempo, acabou o direito de superfície, extinguiu-se, melhor dizendo, pelo descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo superficiário, aquele que está explorando, não é? Esse direito, e extinto o direito de superfície, o proprietário recuperará o domínio, bem como das acessões e benfeitorias introduzidas no imóvel pelo superficiário, independente de indenização. Então eu coloquei aqui esse independente de indenização bem amarelo, porque principalmente as obrigações necessárias, está lá no Código Civil, quando, por exemplo, o cara faz um muro de arrimo porque está desbarrancando lá a parte do terreno, ele teria direito. É uma questão controversa, mas a princípio não tem direito. Salvo disposição ao contrário no contrato. Antes do termo final do contrato, extinguir o direito de superfície, se o superficiário der destinação divergência àquela, né, cujo objeto foi a gênese do contrato de concessão do direito de superfície para o superficiário, né, e será também da mesma forma verbada no RGI a extinção do direito de superfície. Falando agora do direito de percepção ou preferência do poder público municipal, que é justamente a preferência da administração dos entes federativos para aquisição de imóvel urbano, objeto de alienação onerosa entre particulares, ou seja, a lei municipal delimitará quais são essas áreas de interesse da cidade, não pode ser superior a 5 anos e pode ser renovada após um ano na vigência. Então, o direito de percepção será exercido sempre que o poder público necessitar dessas áreas para regularização fundiária, tal como reforma agrária, execução de programas sociais, readequação da política urbana, criação de espaços de lazer, áreas verdes, um parque de diversão para contextualizar, criação de unidade de conservação, proteção de áreas de interesse histórico, e pode ser apenas contemplada uma dessas exigências para já dar motivo à decretação pelo município do direito de perempção, ou seja, se for vender, o proprietário deverá notificar para que o município, no prazo de mais de 30 dias, manifeste. Então, o município notifica antes, por lei, que aquela área ele tem preferência de aquisição. Se o proprietário for vender, o município tem que ser notificado para exercer a sua preferência, caso assim o deseje. Agora eu vou falar da outorga onerosa do direito de construir. É muito importante, porque aqui mexe muito com a possibilidade, por exemplo, de aumentar o gabarito de altura de um prédio em relação ao que está previsto no plano diretor, não é? Então é exatamente nesse sentido o artigo 28, que pode exceder para o beneficiário o potencial construtivo de determinado terreno mediante outorga onerosa, não é? Mediante contrapartida a ser paga pelo beneficiário. Então, deverá ser determinada por lei a outorga onerosa do direito de construir, estabelecendo todas as condições, como vai ser cobrado, os casos e a contrapartida do beneficiário da outorga onerosa do direito de construir. Os recursos oferidos com a adoção serão aplicados em prol também, claro, do desenvolvimento municipal, não é? Sempre o direito de percepção será exercido quando o poder público, como já se falou aqui, dando repassada, regularização fundiária, programas habitacionais, ordenamento urbano, os parques. Eu repeti isso porque chamou esse artigo aqui. Áreas de interesse turístico e também pode ser uma dessas condições para poder ocorrer essa hipótese da preferência ou perempção do ente federativo para a aquisição da propriedade em relação a um terceiro particular. Agora eu vou falar das operações urbanas consorciadas, que é justamente importantíssimo também. Aliás, essa lei devia ser obrigatória aí para todos os brasileiros conhecerem, né? A lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar áreas para aplicações de operações consorciadas. O que é uma operação consorciada? É um conjunto de intervenções coordenadas pela prefeitura, com a participação dos proprietários, moradores, particulares, usuários, investidores, para poder transformar áreas, valorizar o município como um todo, em prol do bem comum, melhorias sociais, valorização ambiental, enfim, nesse sentido, são
criadas as operações urbanas consorciadas, que poderão deliberar, entre outras medidas, as operações urbanas consorciadas. A modificação dos índices de uso e ocupação do solo, normas edilícias de uma forma geral, claro, observando a legislação ambiental, regularização de construções que já estão feitas, vamos dizer, em desconformidade com a lei nova, como se fosse uma anistia, não é? Concessão de incentivos a operações urbanas visando tecnologias renováveis, tal como energia solar, reciclagem, reuso de água, nesses caminhos, não é? A lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana, contendo no mínimo definição da área, programa básico da ocupação, porque é claro, tem que ter um projeto, né? Programa de atendimento econômico e social, finalidade da operação, estudo do impacto de vizinhança, contrapartida a ser exigida dos proprietários no tocante aos benefícios que vão ocorrer, obviamente, forma de controle da operação, obrigatoriamente compartilhado, natureza dos incentivos a serem concedidos aos proprietários. Muitas vezes até a isenção tributária, o ISS aí baixa um pouco a alíquota do ISS, dá uma anistia aí ou melhor, dá uma isenção aí de alguns anos, por exemplo, para estimular um determinado investimento, e por aí vai o raciocínio. Os recursos obtidos serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana, como dito. A partir da aprovação, valerá já para poder efetivar essas tratativas, e os certificados do potencial adicional poderão ser cedidos, negociados pelos proprietários, importantes, né? Salientando que os direitos de construir prevalecerão unicamente na área objeto da operação. Apresentado o pedido de licença, existirá o certificado potencial adicional, não é? Para que supere os padrões do coeficiente exigidos. Então, também, da mesma forma que a outorga onerosa, nas operações urbanas consorciadas pode ocorrer uma majoração dos coeficientes construtivos. Além disso, realmente pode promover aí uma conjunção, né, de interesses público-privados, sociais, para poder desenvolver o município. Vou falar agora da transferência do direito de construir, é muito importante, porque a lei municipal, claro, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário do imóvel, urbano, privado ou público, a exercer em outro local alienar, mediante escritura pública, sempre registrada em cartório, o direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística. Vou te dar um exemplo para os senhores e senhoras. Uma área que precisa reservar 40% para a área ambiental de reserva. Então, reservou 60%, então sobrou 20%. Esses 20%, esse proprietário pode ou vender, ceder para outro, ou utilizar no próprio terreno. Então, se precisava de 40%, em tese, respeitadas, claro, outras condicionantes ambientais, ele pode reservar só 20% no outro terreno, só para contextualizar o aspecto. Explotação de equipamentos urbanos e comunitários também pode ser autorizada, vamos dizer, advinda dessa natureza, né? Quando também forem servir programas de regularização fundiária, no caso reforma agrária, para preservar imóvel histórico também, então isso pode ser objeto da transferência do direito de construir, ou seja, tombou um imóvel, mas dá esse direito a ser usufruído de outra forma pelo proprietário, para exatamente não penalizar aquele proprietário. Agora eu vou falar do estudo do impacto de vizinhança, coloquei até uma bombinha aí, que até isso o diploma do Estatuto das Cidades deliberou a respeito, né? Então, avaliando todo o contexto, né, das vizinhanças, as proximidades, não se limitando, ou seja, o rol não é taxativo, ao adensamento populacional, aos equipamentos urbanos e comunitários que devem existir, o uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego que aqueles empreendimentos vão gerar para a vizinhança, ventilação, iluminação, a própria paisagem urbana, patrimônio natural e cultural. Será pública essas tratativas, não é? Ficarão disponíveis para consulta por qualquer interessado, não é? E o estudo de impacto de vizinhança não substitui o EIA, que é o estudo de impacto ambiental, são duas coisas distintas. Agora, uma pincelada na gestão democrática da cidade, né? Então,
Existirão órgãos colegiados, debates, conferências, sempre com a participação popular. Isso já está realmente muito efetivo até nas prefeituras, né? Sob a égide aí do orçamento participativo, onde as comunidades sugerem obras prioritárias, passa para os vereadores, isso entra no orçamento do município. Então, isso é próprio exercício da cidadania, não é? Agora eu vou falar também do consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário, na verdade, o poder público municipal, ele poderá facultar ao proprietário estabelecimento de consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel. O que significa consórcio imobiliário? O proprietário transfere ao poder público o seu imóvel e, após a realização das obras, recebe como pagamento unidades imobiliárias já construídas e bancadas pelo poder público. Então, por exemplo, tem um proprietário ou proprietário tem um terreno grande, não tem como desenvolver um empreendimento, faz uma parceria, um consórcio imobiliário com o poder público constrói e dá uma parte daquilo, mediante lá o que for o valor de mercado, para os proprietários. Então é bem interessante aí esse dispositivo. E o valor das unidades imobiliárias a serem entregues será correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, ou seja, não se incorpora essa contribuição de melhoria na remuneração do proprietário, é claro, se for uma área lá erma, que constrói lá 30 prédios, centro comercial e tudo mais, que vai valorizar. Então, essa valorização não é incorporada quando se realiza-se um consórcio imobiliário entre o proprietário de um terreno e o ente governamental. A instalação do consórcio imobiliário, que tenham dado causa à formação de núcleos urbanos informais para seus sucessores, não os eximirá das responsabilidades civil ou criminal, ou seja, passa para os sucessores. Os tributos levarão em conta o interesse social, tal como está lá no Código Tributário Nacional, não é? Nos casos de programas e projetos de interesse social, ocorrerá a concessão de cessão de direito real, quer dizer, fica real registrado na matrícula, não é? Constituição de título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de financiamento habitacional, então, ou seja, pode dar esse consórcio em garantir aquele empreendimento para, por exemplo, a obtenção de uma solução de financiamento em face de um agente financeiro. E, nesse sentido, tem algumas responsabilidades ao prefeito, né? Então, muito aí de encontro à lei da responsabilidade administrativa, né? Quem tiver interesse no canal tem aí a lei da improbidade administrativa, até dando uma pincelada mais detalhada nesse diploma legal, né? Então, tudo que o prefeito fizer, por exemplo, deixar proceder no prazo de 5 anos, o adequado aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público, não utilizar as áreas de perempção, quer dizer, não cumprir a lei, não cumprir os contratos que fez, né? Aplicar os recursos da outorga onerosa em desacordo, ou seja, com o que está previsto legalmente. Enfim, isso tudo, crimes omissivos também, são bem lógicas essas disposições, não é? Comprar imóvel de preferência acima do preço de mercado, enfim. O prefeito tem essa responsabilidade também ampliada pelo diploma do Estatuto das Cidades. E, por fim, eu coloquei aqui os artigos da Constituição que falam da política urbana, justamente são os artigos 182 e 183, que obriga, não é, para as cidades com mais de 20 mil habitantes a elaboração do plano diretor, sendo esse o instrumento básico da política de desenvolvimento urbana, e é facultado às prefeituras, nos termos da lei federal, não é? Promover o aproveitamento de áreas subutilizadas, como foi regulamentado, nós vimos aí no início do vídeo as formas do parcelamento ou edificação compulsórios, um imposto progressivo, né, durante 5 anos, 15%, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, demissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Aquele que possuir, no caso da desapropriação urbana, que foi instituída pela própria Constituição, regulamentada pelo Estatuto das Cidades, né, que possuir como sua área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente, sem oposição, utilizando para sua moradia, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural, chamado desapropriação urbana,
o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher. Esse direito não será reconhecido mais de uma vez, para não gerar abuso, né, do poder público. E também, por fim, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso campeão, também uma disposição constitucional. Sendo assim, finalizamos aqui o vídeo, agradecendo mais uma vez a todos pela a assistência ao canal, o número de inscritos só tem aumentado, divulgue o canal, dê o like, o site está vindo aí. Os senhores e senhoras que se inscreverem até o dia 30 do corrente mês terão gratuitamente acesso a todos os esquemas gráficos em PDF. Então divulguem o canal para que ele cresça, que a gente possa incrementar mais ainda aí essa estrutura para possibilitar cada dia mais uma melhoria nessa didática. Então, muito obrigado a todos e tenham bom proveito e bons estudos.